Bom, senhoras e senhores, após as saudações, nós vamos dar início, então, às atividades técnicas dessa segunda edição do projeto BS Debate Urbanismo, com o painel Mercado da Construção Civil na Baixada Santista. Esse painel será mediado pelo apresentador da Record Litoral Vale, o jornalista Alexandre Furtado, que está aqui ao meu lado. Alexandre, já fique à vontade. Eu também agora convido os debatedores desta mesa redonda. Inicialmente, o vice-presidente da ASECOB, o senhor Lucas Teixeira. A diretora-geral da Âncora Construtora, senhora Ângela Craig. Desculpe, corrigindo, Ângela Crego, desculpe. É Crego mesmo. Desculpe. O CEO da Credilar Construtora, senhor Sérgio Leal. O coordenador institucional da Sobloco Construtora, senhor Paulo Velzi. E completando aqui o nosso colegiado, o presidente da Crego Panceira e coordenador da Câmara Setorial de Construção Civil da Associação Comercial de Santos, senhor José Ramon Crego. Agora passo a palavra para o Alexandre. Alexandre, boa sorte. Obrigado, Leopoldo. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao BS Debate, a segunda edição, hoje com o tema de urbanismo. Eu sou da Record Litoral e Vale, apresentador do Balanço Geral Litoral e Vale, e eu tenho certeza que vamos ter um debate muito edificante aqui, e muitas ideias que vão propor mudanças e também uma nova perspectiva para a nossa Baixada Santista na questão do mercado da construção civil. Eu trouxe alguns dados aqui que eu gostaria já de antemão introduzir esse debate, que vão diretamente trazer aqui perspectivas de futuro, e eu queria já que os nossos debatedores observassem esses dados. A taxa Selic está em 15%, isso acaba dificultando um pouco os financiamentos imobiliários. Um estudo do Cresce São Paulo de junho de 2025 aponta queda de 34,93% nas vendas de imóveis aqui na região da Baixada Santista, uma queda também de 11,52% nas locações em relação ao mês de maio, e também mudanças significativas do programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, que também vão impactar diretamente, e a gente vai citar alguns exemplos. Santos propôs nessa semana mudanças na lei de uso e ocupação do solo, uma proposta que já foi encaminhada à Câmara Municipal. Vamos discutir também sobre a falta de mão de obra qualificada e entraves de licenciamento ambiental. Entraves que persistem e também acabam dificultando um pouco esse mercado. Vamos falar sobre investimentos em infraestrutura, macrodrenagem, VLT, tudo isso acaba também refletindo diretamente no mercado e promete uma valorização imobiliária aqui da região. E os municípios também discutem a formação de um consórcio regional para desburocratizar os licenciamentos, né? É uma questão também que a gente precisa conversar bastante. Então, de antemão, eu queria iniciar agora com a palavra do Lucas Teixeira, que é o vice-presidente da ASECOB, que é a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, diretor regional da Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo. Eu queria, de antemão, perguntar quais estratégias os empresários estão adotando para enfrentar a alta da Selic, de 15%, e a queda de quase 35% nas vendas através desse dado do Cresce São Paulo. Como que o senhor avalia esse momento econômico e como isso pode impactar o mercado na região? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite. Som. Som.
Oi, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes. Obrigado também, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente aí pela internet. Obrigado à Rede Record e ao Jornal da Orla por convidar todo mundo aqui. Acho que todos aqui ficam agradecidos já pelo esse convite de estar podendo aqui demonstrar essas coisas, conversar sobre os assuntos importantes da região. Como você mesmo falou, a gente está com uma Selic, vamos dizer, na casa dos 15, né? Para o financiamento é muito ruim isso, porque se a gente fala que uma Selic de 15, a gente está trabalhando com financiamento imobiliário, que é o mais barato que você tem hoje, perto dessa casa de 14, até um pouco mais do que isso. E antigamente a gente vinha de uma taxa de 6, 6,5. Então a gente tem aí o dobro da taxa em 4 anos, a taxa dobrou 100%. Mas, para quem faz a conta, quem até a gente vai vir o pessoal da XP, quem conhece, já fez algumas reuniões com eles, chega que você consegue. A Selic está em 15, só que o INCC está só 7, acumulado no ano, nos últimos 12 meses. E o índice que você reajusta as obras é o INCC. Então, na verdade, você consegue, tendo o mesmo dinheiro, você consegue aplicar na obra, um comprador, ele consegue comprar um apartamento, dando entrada e pagando as parcelas, vamos dizer, tendo um reajuste só de 7%, não dos 15%. Então, ele ganha 15% e gasta só 7%, só que ele não gasta tudo, então ele continua com valor no banco e vai pagar parcelas que são bem menores do que o que ele ganha no banco. Então, na verdade, ele ganha dinheiro e ainda investe num imóvel dele. Então, na verdade, é que ele acaba se alavancando a taxa só de 7% ao ano. Hoje é uma maravilha no mercado que a gente tem. Ele aplica 15%, paga 7% e se alavanca ainda por cima. Então, quem está começando a fazer essa conta hoje está voltando a comprar no mercado. Então, para quem é um investidor, é um momento interessante você entrar no mercado, mas para as pessoas que, como você mesmo falou, estão numa Selic de 15, o financiamento fica muito mais caro. Então, para o consumidor final, que vai ser a moradia dele, hoje está complicado, realmente, com essa taxa muito alta de juros, que a gente espera baixar, mas a previsão não é abaixar. Até meio do ano que vem, eu acho que deve se manter a previsão de todo mundo. Então, é esse meio cenário, que nem você falou da baixa de vendas. Realmente, teve a gente está trabalhando, trabalha com o Seconce, com o pessoal do Cresce, realmente numa casa de 30%, 40%, perto dos 35%, 33%, 35%, que nem você falou a pesquisa deles. Tem vários institutos que fazem, a Brain também faz esse levantamento, eles chegaram mais ou menos nessa data e não é específico só da Baixada Santista. Esse valor é praticamente para o estado inteiro, essa baixa. Única que você descola um pouco disso é Minha Casa Minha Vida, porque agora eles subiram a cota, né? Os valores do teto subiram. Então, não é nem porque começou a vender, porque subiu, então eles alocaram, que era, vamos dizer, uma faixa de até de 400 mil que não entrava na Minha Casa Minha Vida, que agora está entrando, então eles ganharam mais esse nicho para dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas a gente acredita que na Baixada começaram alguns empreendimentos. Em Santos, já tinha nos dois, mas em Santos começou agora faz pouco tempo. Temos, acho que, 2 ou 3 empreendimentos que estão indo nessa casa, que estão indo bem. Então, acho que talvez seja um mercado que tem uma demanda reprimida na região e seja um mercado de entrar, possivelmente. Alguns outros players, até o pessoal aqui da região, o pessoal de São Paulo, de fora. Mas, realmente, está tendo essa baixa de compra, mas a gente acredita muito que é passageiro, porque o nosso ciclo de construção é muito grande. Você não faz menos que em 5 anos. A gente está sendo bem generoso, 5 anos é o tempo ideal, vamos dizer, otimizado. É entre comprar, fazer o projeto, legalizar o projeto, fazer a obra, entregar. Em 5 anos, isso porque a gente está falando que ele vai ter que repor esse terreno, né, e repor tudo isso. Menos de 5 anos é improvável. Só que dentro de 5 anos você tem no mínimo 1 ou 2 mudanças de governo, você tem várias mudanças de legislações na cidade, que sempre muda alguma coisa ou outra, níveis urbanísticos, para adequar. Isso é do jogo, a gente acha que tem que ter realmente essa adequação. Mas é como você falou, tem uma baixa e a gente está esperançoso que vai melhorar, porque tem uma demanda reprimida. A sorte é que a Baixada Santista tem sempre uma demanda. Hoje a gente sente que ainda tem essa demanda.
mas o pessoal está muito receoso, muito com medo do que vai acontecer e do que pode vir aí para frente. Conforme o senhor citou, Minha Casa Minha Vida teve mudanças. Agora, o teto da faixa 4 são imóveis de até R$500 mil, com juros de 10,5%. Agora, eu quero perguntar para o CEO do Grupo Credilar, o Sérgio Leal, que já tem muita experiência com imóveis em Praia Grande, São Vicente. Com essa alta da taxa de juros, como isso afeta o público e também esse novo teto do programa Minha Casa Minha Vida é suficiente para compensar um momento de instabilidade econômica que a gente vive no país, sendo que ainda não se sabe o que vai acontecer no futuro? A gente tem acompanhado aí certas tendências que não são otimistas para o mercado. O que precisa haver para que as pessoas melhorem o seu poder de compra de um novo imóvel? Vem me boicotar, não. Boa tarde a todos. Agradecer aí não só o Jornal da Aula, o Grupo Record e todos, pessoal da internet. Na verdade, eu ia complementar, porque quando a gente fala aqui, até bem dito, sobre Baixada Santista, mas a gente acaba sempre meio que falando do mercado imobiliário, enxergando a cidade de Santos, né? Em geral, é a nossa cidade satélite da região e acaba baseando a todos. Mas hoje o mercado imobiliário está mais bem distribuído, e sim, Praia Grande está uma expansão diferenciada na Baixada, São Vicente, Guarujá em alguns bairros periféricos, claro que perto da praia também é um valor considerável, mas existe um mercado que agora, com o aumento da faixa por R$500 mil, que é o Minha Casa Minha Vida, a classe média, o nome oficial, a gente consegue superar essa dificuldade dos juros. Na verdade, para apartamentos até 350 mil, que em Santos é meio inviável, aí volto a falar, existe todo um mercado, né? Tanto o Litoral Sul, como um pouco para cima, Litoral Norte, mas principalmente Praia Grande, São Vicente, que você consegue construir e fazer imóveis um pouco mais enxutos, porque o chão é mais barato. Os insumos não, né? É a mesma coisa, mas o chão é mais barato, a fundação é mais barata, né? Quando sai da ilha. Então, a gente consegue compor imóveis aí até 350 ou até 500 mil. 350 mil era teto do Minha Casa Minha Vida e a gente tem taxas até 8,16. Aí fica totalmente desproporcional ao mercado financeiro atual. Você partir de 13 contra 8, volta quase para a taxa dos 6 e pouco anterior. Então, aí, realmente, se mantém aquecido. Eu vi até a reportagem da baixa dos 35%. Eu falei, isso não se aplica ao meu mercado, porque eu tenho uma ou outra seção, né? Tem empreendimento de alto padrão, flat, mas o foco é até 500 mil. E aí sim, Minha Casa Minha Vida hoje vinha com diferencial até os 350 mil. O aumento para os 500, que é para corrigir uma correção de venda aí no país inteiro, adequou, o próprio nome diz, a classe média que estava num limbo, né? Ela não atingia a renda de até 8, precisava de um pouquinho mais, e também não tinha subsídio de juros nenhum para buscar o mercado natural. Então, o que acontece no dia a dia? Ele fica juntando dinheiro para dar uma entrada, que aí o imóvel sobe junto, ele nunca adequa, então essa nova faixa para os 500 mil pegou essa classe média no geral, que nós estamos falando não só de 500 mil, mas para renda até 12 mil reais. E aí, na região em geral da Baixada Santista, digamos que é o ticket natural de um casal aí, 12 mil reais, assalariado, CLT, que hoje consegue a 10,5%, com uma facilidade, alguns subsídios, né, não no financiamento, mas no cartório, no registro, no custo da documentação. Então, hoje, o Minha Casa Minha Vida vai fomentar o diferencial que tem caído nos outros mercados. Isso já tem acontecido. Até o faixa 3, até 350 mil, tem uma procura, lógico, diferente. E agora, esse pulo é muito novo, dos 350 para os 500 mil, a diferença é recente, mas já deu um aquecimento nas vendas, em especial no estado de São Paulo, né? Não vou nem falar só de Baixada, eu também estou em outras regiões, isso sente-se em todo lugar, né? Eu estou na região de Sorocaba, do ABC, e é exatamente o caso daqui. Quando abrangeu para 500 mil, você deu uma aquecida nessa faixa entre 350 e 500, por três motivos, né? Além da diferença de juros, esse cara não tinha opção, passou a ter, e a propaganda do programa em si, o incentivo que joga, às vezes aquele cara que estava esperando alguma coisa, recebe um incentivo, agora é a hora, porque apareceu. Então, deu uma aquecida
nessa faixa, até os 500. Fora disso, realmente o país está desajustado, né? A nossa taxa de juros não é nem compatível com a realidade do país. Acabamos de falar em 7% de INCC, mas nós estamos falando também de uma inflação, que não é a real, que aparece no governo, mas que não chega nisso, com juros desproporcionais à necessidade do país. Então, quando a gente fala aí de captação a 15% para o nosso cliente que prejudica, também prejudica para as empresas. Para quem vai captar no PJ, para produzir, o apoio à produção, para você desenvolver os empreendimentos, o empreendedor também capta dinheiro. E pega na taxa habitacional. E na taxa habitacional, por melhor que seja, com essa Selic, fica inviável para o mercado da construção civil. Não se paga. Então, você inibe lançamentos, inibe produção, inibe mercado em geral, porque você diminui a produção. Ainda tem alguma coisa em estoque? Tem, vai ser consumido, mas se não tiver novos lançamentos, novas ofertas, você começa a frear uma demanda que vem reprimida em todo lugar. Principalmente dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida, normalmente é o cara que vai sair do aluguel. Mas em qualquer situação, o cara que vai para um novo empreendimento, ele está com a taxa de juros cara para o financiamento dele, mas o empreendedor também está para produzir. Então vira uma bola, né, como dizia, um círculo virtuoso, para o aluguel, nesse caso, é negativo. Você faz um viés negativo que você vai represando todo o mercado. Você tem dificuldade no apoio à produção, você tem dificuldade no empreendedor e no consumidor final, que termina de frear. Porque se você não vende, você não faz de novo. Então, eu acredito aí que o poder de compra, como foi falado, na verdade, a gente fala de pleno emprego e está existindo, todos nós sabemos a dificuldade de mão de obra, mas é uma mão de obra assim, não remunerada como deveria para acompanhar o que está subindo. Então, o poder de compra da população diminuiu, e aí o imóvel é a ponta da cadeia, né? A gente fala do mercado, a gente fala do dia a dia, até chegar no imóvel, é o topo do consumo. Se a gente diminui o poder de compra na raiz, para toda uma engrenagem. E aí vira ao contrário. Quando para a engrenagem da construção civil, você para lá embaixo o emprego de novo, que é uma geração, uma engrenagem. Então, vai travando por uns juros que não está compatível com o país, né? Para a Ângela, da construtora Ângela Crego, como equilibrar os custos da obra diante dessas dificuldades econômicas que se refletem para o consumidor final? Bom, eu costumo dizer, e meu grande mestre, meu pai, costumamos dizer que a construção civil é um setor tremendamente resiliente, né? Como bem o Lucas falou, o nosso ciclo de execução é enorme, né? Ele falou em 5 anos, e é isso mesmo, eu corroboro com as palavras dele. São 5 anos desde a concepção do projeto, compra de terreno e toda a aprovação da prefeitura e tudo mais que a gente sabe que demora, e até o lançar e tudo mais. E durante esses 5 anos a gente sofre aí diversos reveses, né? E constantemente o aumento dos insumos, né? Então esse equilíbrio aí realmente é um grande desafio, né? Justamente nesse momento de grande insegurança econômica, porque que o país vem enfrentando, taxas altas, tudo que nossos colegas falaram aqui, realmente é um grande desafio você conseguir equilibrar todos esses pratos sem aumentar o preço, né? Porque se já está vendo essa grande dificuldade, essa queda nas vendas, e você ainda aplica realmente a diferença que vem, né, desses insumos, então é isso. Na verdade, é a resiliência do mercado, que é enorme, que nós temos que adequar a todos esses momentos, a todas essas dificuldades enfrentadas, e é isso, procurar equilibrar, procurar facilitar a venda, né, oferecer outros tipos de crédito para o consumidor, para os nossos clientes, enfim. E tentar equilibrar e ter resiliência, como sempre. Nós somos um dos principais setores econômicos do país, o que mais emprega. Então, a nossa importância é enorme, principalmente aqui na Baixada, né? Então, nós temos que nos manter em pé, resilientes, enfim, e equilibrando os pratos, como sempre. Já o nosso dia a dia é equilibrar esses pratos e procurar, da melhor forma possível, não aumentar os preços. Às vezes, nem sempre mas é isso que a gente vem, nosso desafio diário é esse. Agora, o José Ramon Crego,
já entrando um pouco nesse nicho da falta de mão de obra qualificada, como o senhor avalia o cenário para compensar e como que o senhor avalia a tendência de futuro? Falta mais cursos de qualificação para que haja aumento da mão de obra e assim acaba um pouco com essa necessidade no mercado de avançar nas construções? Num ponto importante, né? A mão de obra qualificada, a gente tem essa preocupação. Aqui na própria associação, a gente procura, com as empresas, pensar muito nisso, né? Existem, inclusive, cursos aqui que a gente pode fornecer para qualificar o pessoal, né? O pessoal do escritório, por exemplo, fez uns cursos aqui, gostou bastante. Então, eu acho que a gente tem que olhar para a solução, né? Tudo isso momento econômico está bom, a Selic está alta, mas temos que olhar para mais longe. A Selic já teve baixa, né? E como eu estou dizendo aqui, o nosso ciclo é longo, né? A gente tem que pensar a longo prazo, né? A gente tem que pensar naquilo que a gente pode fazer, que está aqui a nosso alcance. Eu não posso mexer na Selic, mas eu posso lá na minha empresa melhorar a qualificação do meu pessoal, eu posso desenvolver uma nova tecnologia para melhorar a eficiência da empresa, eu posso atender melhor o meu cliente, encantar o meu cliente de uma forma. Então, a gente acha que pode pensar, aqui a cidade de Santos está fazendo um grande trabalho, olha o Valongo acontecendo, quanta coisa de infraestrutura, e atrás da infraestrutura o empresário vai porque uma coisa puxa a outra, né? Então, acho que a gente tem que olhar para esse lado positivo. A pergunta, vamos entrar no tema de lei de uso e ocupação de solo de Santos, mudanças que foram já propostas pela Prefeitura, para a Câmara, analisando os principais pontos. Eu queria perguntar para a Ângela como essas propostas de alteração na legislação afetam diretamente os projetos urbanos da construtora Ancor em Santos. O que avalia? Foram positivas? Dá para aprimorar? Faz parte da realidade, porque existem propostas para ampliar em bairros, principalmente, né, a questão de transformar a Vila Gilda num bairro. Essas mudanças, elas são positivas ou ainda falta trazer aquele plus, aquele bônus para melhorar e fomentar ainda mais o mercado da construção civil? Olha, sim, foram muito positivas. Claro que ainda não é o ideal que buscamos, né? Porque pelo construtor haveriam muitas mudanças, claro, para principalmente mudar, né, todo o potencial construtivo de um terreno. Mas acredito que sim, foram muitas positivas. Cada vez é um avanço, né? Como eu disse, não é o ideal, porque ela ainda não atinge ainda todos os aspectos que nós gostaríamos que o potencial construtivo dos terrenos alcançasse, mas a gente entende que é um equilíbrio, né, que tem que haver, porque não é apenas o interesse do construtor que tem que ser visto. Existe também o interesse da sociedade, o interesse de todo o posicionamento urbano, enfim, a gente entende, não é o que a gente gostaria, mas acredito que sim, foram positivos. Em Santos, como na Baixada, principalmente em Santos, existe uma crescente escassez de terrenos, né? Então, cada vez mais a gente encontra dificuldade na compra e, muitas vezes, quando se encontra, nós não conseguimos ainda alcançar todo o potencial construtivo, porque não adianta, uma construtora, a gente visa lucro, né? Não tem como não pensar assim. E, claro, mas é aquilo que eu disse, tem que haver esse equilíbrio, né, entre os interesses da sociedade, os interesses do construtor. Acredito que foram positivas, sim, vejo como um grande avanço. Ainda tem que melhorar, mas acredito que debates como esse trazem pontos importantes a serem discutidos para as próximas revisões e assim a gente consegue alcançar os objetivos. Ramon Greco, a nova legislação favorece ou restringe a liberdade do investidor privado no planejamento de novos empreendimentos? Acho que
tem que estar se pensando sempre, tem que estar evoluindo, né? As coisas mudam e a legislação tem que acompanhar. Eu acho que ainda tem bastante para discutir, mas a tendência é de favorecer, como bem disse a Ângela, o equilíbrio, né? A gente tem que pensar realmente nisso, né? Não pensar só, a gente defende aqui o nosso setor, mas a gente tem que pensar no cidadão, na cidade e no bem-estar de todos, né? Acho que esse é o principal. Claro que também os entraves com relação a licenças ambientais acabam refletindo nisso. Hoje a gente tem um case aí, Paulo Velzi, que é de Bertioga, seja muito bem-vindo do seu bloco. Como replicar esse modelo que Bertioga tem em Riviera de São modelo sustentável em outras regiões mais densas? É possível? Primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite ao Jornal da Orla, à TV Record, Associação Comercial. Ficou linda a reforma, né? Eu participei de muitas reuniões aqui, realmente a mudança foi muito grande. Você colocou uma coisa, né, complicada. A Riviera, ela só nasceu porque foi em Bertioga e porque tinha áreas livres, né? Então ela pôde ser projetada com uma densidade muito baixa, com uma ocupação que acaba permitindo que a gente tenha áreas verdes em quantidades muito grandes. Seria o ideal para todas as cidades. Mas é que a Baixada como um todo tem quase 500 anos de ocupação e ocupou exatamente as áreas onde a Riviera se colocou, ocupou e não tem mais aquela vegetação que tinha. E a grande vantagem do que a gente fez foi ter uma infraestrutura preparada para aguentar 100 anos, de uma chuva de até 100 anos, e ter área verde suficiente para absorver a chuva. Então, a gente tem lá uma drenagem verde, totalmente verde, que acaba suportando um volume de chuvas, às vezes. Nós tivemos em fevereiro de 23, o litoral norte teve um grande problema, e choveu mais na Riviera do que no litoral norte. E nós tivemos praticamente pouquíssimos problemas, problemas pontuais que a gente conseguiu resolver, porque a infraestrutura... A gente pega uma cidade como Santos, que teve a drenagem dela preparada lá por Saturnino de Brito, de um século ou um século, né? Óbvio, nós estamos crescendo a densidade, nós estamos impermeabilizando, aumentando o número de contribuições. É necessário que hajam mudanças no sistema de esgoto, no sistema de drenagem, né? A gente está tendo algumas mudanças climáticas que, por exemplo, precisam ser acolhidas na urbana, né? E lá a gente conseguiu. Mas a cidade de Bertioga, que tem uma baixa ocupação, não só a Riviera, ela também tem o seu sistema de drenagem, e todos os projetos atuais saem com 100 anos, eles estão sendo arrumados. Uma cidade muito jovem, com espaço, e que, vamos dizer aqui, o centro da Baixada sofre, com uma diferença, né? A gente tem menos população ainda e condições de crescimento. Então, a Minha Casa Minha Vida, nesse patamar 4 lá, a gente quer fazer. Mas a gente tem restrições ambientais violentas, né? Esse é o problema. As restrições são tão violentas que as áreas que podem ser ocupadas não são, e as que não deviam acabam invadidas, né? Isso acontece também em Guarujá, acontece em outros municípios. A gente tem que pensar bem no modelo das cidades aqui, né? O modelo, como é que é? É qualidade de vida, não trazer, por exemplo, os problemas que a gente tem aí de criminalidade, né, que invadem as áreas, que estão dentro das áreas invadidas, de habitações subnormais, né, verdadeiros problemas que estão em todas as cidades, nem Bertioga escapa, né? Na hora que você impede a ocupação da Rio Santos em direção à praia, né, força a barra, o pessoal vai invadir áreas frágeis, que não deviam nem ter ninguém. Então,
Vocês aqui no centro, vocês não têm área para expandir. Então, é muito natural que vocês tenham que elevar gabarito. Lá não, a gente tem ainda como aumentar a densidade sem subir tanto. Mas está ficando difícil. O Bertioga, por exemplo, tem 9% da sua área urbana só. Não posso ocupar mais nada. Disso já vou ocupado 6%. Nós temos menos de 4% de área livre do município, contando aí áreas com baixas densidades que poderão ser adensadas, né? E é uma dificuldade muito grande. O Bertioga está revendo o seu uso do solo. Pra você ter uma ideia, a gente fez o uso do solo que estava em 98, está valendo até hoje. Por quê? Porque a cidade não teve condição de aplicar a lei direito. O pessoal acabou invadindo outras áreas e agora que a gente está conseguindo uma pequena mudança para melhorar essa densidade em outros lugares, as construções que estão nessas áreas invadidas ou irregulares. Entrando nesse tema, antes da gente falar de sustentabilidade, porque o Sol Bloco é um exemplo muito clássico aqui da Baixada Santista, eu queria perguntar para o Lucas, ou desburocratizar licenciamentos municipais. Como é que funciona isso? E se esses entraves eles podem ser driblados, digamos assim, para melhorar cada vez mais o mercado. Vamos começar, principalmente a de Bertioga, convidado aqui, nosso colega. Está tramitando hoje no Senado e no Parlamento uma nova lei federal nessa questão de ambientação, de licenciamento, burocracia, não facilitar sendo mais permissível, mas facilitar a parte documental, burocrática, acelerar o processo. Santos, vou dar o exemplo bem de Santos, que é o que a gente mais convive, que nem a Ângela falou, deu o exemplo aqui. Santos, a gente tenta sempre diminuir a burocratização. E a gente, já há alguns anos, a gente já tenta melhorar a parte de documentação, que é obrigatória para a prefeitura, como projetos muito bombeiro, de água, já são, a gente fala que são os projetos complementares, já estamos tirando algumas partes, já estamos também junto com a prefeitura começando um processo de digitalização, como já tem algumas cidades no interior, um grande exemplo é Campinas também, que já tem isso bem adiantado. A gente está implementando aqui em Santos, junto com a prefeitura, junto com a Secretaria de Obras. A gente sabe que é um processo árduo e gradual, porque não é um programa que já está montado, que você vai na prateleira, compra como se fosse o Windows. Você vai lá, compra, põe no seu computador e roda. Não é. Cada cidade tem uma lei, então tem que ser específico para aquela lei, você tem que trabalhar em cima, é gradual. A gente sabia que não ia ser de um dia para o outro você virar a chavinha para funcionar, e era para passo, não tem jeito. Então, a gente está no processo aqui em Santos, esperamos que dê certo, todo mundo trabalha junto para isso dar certo, funcionar melhor, que vai diminuir muito essa burocracia que a gente tem, porque hoje sai de uma secretaria, vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. A ideia desse programa todo é entrar numa secretaria e todos analisarem ao mesmo tempo, todos poderem dar ao mesmo tempo suas opiniões, vamos dizer assim, e o que precisa ser atendido. Então, a gente acredita que isso vai melhorar bastante, e sendo tal, melhora já, porque não precisa levar de um setor para o outro, também a gente ganha esse tempo. Então, a nossa previsão aí é, nos próximos ano e meio, diminuir bastante esse tempo. Ângela, quais são os principais entraves nos licenciamentos aqui em Santos, na sua opinião? Acho que o Lucas falou muito bem, né? Assim, os principais são essas diversas secretarias, né, esses diversos setores
de aprovação de projeto que nós enfrentamos aqui na Prefeitura de Santos, né? Então, eu tenho um exemplo bem claro do que o Lucas falou agora, porque nós estamos com um empreendimento ali no Canal 3, com a Barão de Paranapiacaba, que é um empreendimento, por exemplo, que entra são 250 unidades, e ele entra no WAVE, né? Que seria a obrigatoriedade de fazer o estudo de impacto de vizinhança. Então, eu vou dar esse exemplo só para vocês entenderem, né, do que a gente está falando. Então, eu acho muito necessário, claro, um empreendimento desse tamanho impacta, de uma certa forma, né, toda ali a região, enfim. Mas a gente tem que ver o outro lado, né? O outro traz um certo impacto, mas traz, depois de pronto, principalmente, alguns benefícios, né? Entre eles a valorização, né, daquela região que realmente precisava, né, passar por uma valorização aqui, aquele pedaço ali da encruzilhada, enfim. Então, trará certos benefícios também para a população ali. E mais de 250 unidades, tem que passar por esse estudo. E se eu falar para você que foram quase 2 anos somente nesse estudo? Então, assim, a gente veio de um ciclo que tinha terminado o empreendimento, entregado o empreendimento, e a gente só foi conseguir a aprovação, sem encontrar a outra aprovação, a aprovação do projeto normal e tudo mais, e todas as questões. Então, ali, o prejuízo que a empresa gera, né, que nessa demora para você alcançar um planejamento, você planejou que fosse de certa forma e é outra. Então, os principais entraves são esses. Você passa por diversas secretarias, por diversos setores, muitas vezes sem critérios definidos, né? O diretor pensa de um jeito, o secretário é de outro, e aí chega nos bombeiros, é a mesma coisa, dependendo se cai na mão do general tal, é uma maneira que você tem que fazer. Dar exemplos aqui, para vocês ficar bem didático, né? Ventilação das garagens. Então, tem que modificar o projeto, porque o general pensa de um jeito, o outro general pensa que analisou mês passado é de outro, e volta tudo de novo. Então, são esses entraves, essas faltas de critérios, essas diversas secretarias, e sem contar que ainda não é digitalizado, né, Lucas? E essa digitalização é uma promessa antiga que a gente vem escutando. Então, esses são os principais projetos. Então, assim, projeto que entra no WAVE nunca mais, na âncora construtora, a não ser que mude, né? A não ser que exista aí uma grande melhora, que é o que a gente espera, é o que a gente busca. Eu acho que a prefeitura, apesar de tudo isso, faz um grande trabalho, porque eles têm esse outro lado, né, que é o que eu sempre falo, que tem que ser atendido, tem que ter um equilíbrio, não pode ser de qualquer jeito. Mas a gente espera que isso seja, que hajam critérios bem definidos, né? Porque a lei está ali. Então, você pensa, é fácil. A lei está ali, é só segui-la. Não é bem assim, né? Porque você faz diversas reuniões, aí tem a questão das contrapartidas também, né? Que é interessante que a população em geral saiba que há, né? Que existem, o que é muito legal, né? Para a cidade, houve um avanço aí, eu acho que a cidade ganhou muito com isso, com as contrapartidas que são oferecidas, né, para o setor privado, enfim, sempre é muito interessante essa parceria, eu acho que é muito benéfica, eu acho que elas devem, inclusive, é um ponto positivo que deve ser melhorado também, né? Às vezes, algumas contrapartidas não são tão benéficas para a cidade ou para nós, enfim, mas acredito que esse foi um avanço muito legal e que deve ser repetido, deve ser replicado, se bem feito. Mas acho que a prefeitura, em geral, houve uma melhora, mas deve haver melhorias nesse sentido.
Ainda bem que temos pessoas sérias trabalhando com isso, como o Lucas citou aqui. A gente fica muito feliz que isso esteja sendo trabalhado. E é isso, são processos, né? Processos e melhoria a passos não tão largos, mas só de estar existindo esse debate, essa discussão é sempre válido e muito importante. O de atraso e de aumento do custo popular, na sua opinião, ou você acredita que é razoável? Hoje nada ambiental é razoável. Na verdade, virou um mote, eu acho que é muito importante, mas existe o exagero natural. É sempre um impasse entre desenvolvimento e meio ambiente. Não tem bom senso, né? No caso que o Lucas e a Ângela falaram aí do Wave, seria, né, falando urbano, assim, só puxando o gancho anterior, tudo digital. O que impacta de fato o empreendimento? Cada um dessa sua opinião resolveria bem mais rápido. No meio ambiente é mais ou menos a mesma coisa, existem interpretações. Aí você pega um técnico um pouco mais desenvolvimentista, você consegue andar. Pega um pouco mais radical verde, aí que você tem um passarinho azul ali na esquina, você impacta o empreendimento de 400 apartamentos, que vai gerar emprego, distribuição de renda, tributação, distribuição de riqueza na região. Então, hoje, o meio ambiente precisa usar a própria regulamentação que já existe com uma diretriz mais assertiva, mais única, como o Lucas falou, cada cidade tem o seu, cada um pensa de um jeito. Não, se nós estamos falando, no nosso caso, além de floresta, nós estamos falando de Mata Atlântica, é uma coisa só para todos. Se a gente tem a parte ali urbana, mas que tem algum problema de meio ambiente, mas são todos comuns a todos. Mas não, cada cidade tem sua diretriz, cada um tem sua opinião, como diz a Ângela, seu general, pensando, então é um entrave natural. Agora, a gente vive numa região predominantemente urbana, né? Então facilita muito. Agora, quando vai para a periferia, que é o meu caso em alguns empreendimentos, quando pegam cidades, assim como Bertioga, lá na outra ponta, a partir de Mongaguá, Itaém em diante, né? Itaém, a maior região, né, o município com maior tamanho regional, praticamente 75% de verde, tudo tem problema de meio ambiente. Para o litoral sul, então, assim como para Bertioga em diante, é impactante no prazo, na resolução, no tal. Agora, está mudando, né? Tem algumas legislações facilitando, e a gente tem que trabalhar um pouquinho mais o contradesenvolvimento. E isso vai da CETESB, do Grapoab, tem que ter uma conscientização que, por exemplo, não sei se todos sabem, mas determinada área que você precisa limpar, você tem que preservar uma parte, e a parte que você tira, você tem que compensar ela. Então, você paga para fazer, paga uma parte preservada, abre uma mão do terreno e ainda compensa tudo isso em outro lugar. Você é bitributado, vai falando do verde, né? Ambientalmente. Então, hoje, para essas regiões que aqui a consultora urbana não sofre tanto, mas para a parte periférica, tanto da área continental de São Vicente, como da área de Praia Grande, Mongaguá, litoral sul em diante, assim como para o lado do Guarujá em diante, qualquer área ali um pouco maior para um desenvolvimento de empreendimento maior, você tem impacto do meio ambiente que às vezes trava um ano e meio, assim como eu estou sendo otimista também, assim como o Wave, para você trabalhar muito para então passar a desenvolver. Quando você vai passar a desenvolver com a licença, aí tem todo um outro gasto absurdo, que é desmatamento, compensação, preservação. É uma trava natural da nossa região e aí, devido à Mata Atlântica em especial. Aí sim, é um ecossistema que a gente tem, não tem muito o que fugir, mas precisava de um pouco mais de bom senso. É viável a criação de um levando em consideração as diferenças entre as cidades? Padronizar processo.
porque senão você fica até sem saber como planejar o teu empreendimento, né? Acho que é uma ideia boa, sim. Acho que dá certo, sim. Olha, isso que a gente está fazendo aqui, não é? Falar sobre isso, né? Levantar essa ideia, discutir, né? É o que falta, sim. E sair daqui com ânimo para resolver. Essa ideia, tudo que a gente está discutindo aqui, para as autoridades tomarem providências com relação a isso. Acho que, bom, aí é isso, né? Eu acho que participação das associações, da sociedade, nós temos aí a Secob, temos aqui, então, a própria associação. Eu acho que a gente são as que vão pressionar e que vão pleitear essa situação, né? Agora eu quero fazer uma pergunta geral. Os investimentos, o que deve ser feito para uso e eficiente na região? Começando pelo nosso amigo aí de Bertioga. Só para deixar vocês assim com ciúminho, a gente já tem lá funciona muito bem. O departamento de obras entrou, a comunicação é direta via digital, funciona bem, mas bate no meio ambiente, aí complica, porque tem que fazer a vistoria, tem que fazer tudo, tem que pressionar, né? Agora, quando você fala de... Bertioga é uma cidade que ainda falta muito para atingir o que vocês têm aqui no centro. É a mais jovem cidade do litoral, talvez vai construtiva, foi abandonada em Santos, ela é de Santos, né, o distrito bonitinho lá, o cantinho, foi muito bom para nós, porque a cidade pôde crescer pelos próprios pés, né? Mas eu acho que todo tipo... É óbvio que nós temos um projeto de VLT para lá também, né? Sai do centro pela Avenida Marginal. Bertioga tem 43 quilômetros de comprimento e para ligar isso tudo não é fácil. Uma cidade descontinuada, tem bairros, depois tem trechos com mata, bairros, e isso é que atrai os ambientalistas para lá. Então, eles não querem que se mexa em mais nada. Mas as pessoas estão nascendo, né? A gente tem filhos, netos, e as cidades precisam ter um crescimento ordenado. Eu acho que nas cidades grandes aqui, todo e qualquer uma solução incrível, né? É um transporte não poluente, um transporte bom, de boa qualidade, que deveria ser trabalhado melhor e haver uma interligação, principalmente entre todas as cidades da Baixada. Nós e Guarujá estamos do lado de lá, fica meio difícil, mas agora o túnel vai fazer esse papel, né? O túnel ligando com Guarujá, sobrou só a gente lá né? Sem ligação, talvez Peruíbe seja mais difícil, mas eu acho que a coordenação disso, quando a gente fala em Baixada, até nessa questão de licenciamento que a gente estava tratando, é preciso que os municípios ajam em bloco e vão ao governo cobrar, porque o problema não está regional, o problema está lá, está em cima. Nós temos que passar pela CETESB, nós temos que passar por outros órgãos, às vezes o IBAMA, né, e nós não conseguimos para fazer isso. Eu acho que é uma lição de casa para fazer. Em toda a questão desenvolvimentista, nós temos um problema flagrante aí, é o lixo. Nós estamos falando em aumentar a população, vai aumentar o lixo. Onde a gente vai pôr o lixo? O Sítio das Neves está pelas tampas. Vamos ter que achar uma solução regional que está sendo estudada. Outra coisa é a ligação hidroviária, por exemplo, né, entre as cidades, principalmente Guarujá e Bertioga, conseguirem chegar a Santos rapidamente. Então, tem muita coisa que pode ser tratada. Santos é uma cidade que cresce, o Valongo vai trazer muita coisa boa para Santos, né, e vai trazer para todos nós, toda a Baixada.
né? A Baixada tem uma coisa interessante. Às vezes, está sobrando mão de obra lá, está faltando aqui, o pessoal vem para cá. E ao contrário, quando a Cosipa fechou, nós tivemos um êxodo de gente para Bertioga, para Guarujá, sobrava mão de obra. Hoje não tem. Né? Como é que está a mão de obra lá em Bertioga? Tá boa. Tá. A gente não está tendo que recorrer muito para fora. Mas o que a gente faz é o que o Greco falou aqui. Nós temos que pegar, tratar o nosso pessoal muito bem, cursos, e segurar a sua mão de obra, não deixar fugir. Por exemplo, você às vezes tem um intervalo entre uma obra e outra, e essa mão de obra fica um pouco ociosa. A gente arruma alguma coisa para fazer e não dispensa. Né? Hoje a gente tem uma falta, não de mão de obra de campo, mas de engenheiros. Isso é uma coisa que já vai explodir. Tem uma falta de técnicos de nível superior na região. Apesar de ter faculdades aqui, mas tem. Nós temos esse problema lá. Não. Aproveitando esse gancho aí, como que a Secob atua na formação e atração qualificada para atender essa... Como você mesmo falou, a gente já, alguns anos atrás, já tivemos esses cursos de profissionalização dentro dos canteiros de obra mesmo, que está sendo retomado agora esse ano que vem. Vão ser abertos esses cursos novamente, para profissionalizar e ver se atrai mais os jovens, porque hoje a questão salarial é realmente interessante. Hoje os salários desse pessoal de produção não é mais o que o pessoal imaginava, é baixo. Hoje o pessoal recebe bem, valor elevado. Mas a gente sente falta do pessoal mais novo entrando. Então, a gente está querendo dizer assim, o pessoal de 35 para cima tem, é o que 90% é esse pessoal mais novo entrando no setor que não está tendo. Então, a gente fala assim, hoje você até tem mão de obra, mas daqui a 3, 4, 5 anos, o pessoal vai começar a se aposentar e não está tendo o ciclo de renovação. Então, a gente está voltando com esses cursos do Senai, junto com as duas associações, tanto o Sinduscom quanto a Secob. Tanto que a gente até tem uma reunião essa semana com o diretor aqui regional do Senai para voltar a fomentar esses cursos, para acertar os últimos pauzinhos para voltar a fornecer no canteiro esses cursos para o pessoal se profissionalizar melhor nesses cargos. Voltando com túnel, ligação seca, expansão do VLT, como o senhor enxerga também o mercado da construção civil para os próximos 5 anos? A Baixada Santista em 2030. Eu acho que o túnel ainda não vai estar em funcionamento. Temos esperança, né? Eu sou de Santos, vou fazer 54 anos, nasci escutando falar do túnel. Acho que eu aprendi a falar sobre o túnel. Mas agora, parece que é real, não acredito que até 2030, mas já a perspectiva real dele, se em 2030 ele estiver perto da conclusão, já vira um planejamento real e não expectativa só, né? Esperança. Agora, acabou, você falou integração, desenvolvimento, mas rodou tudo sobre justamente o que eu acredito plenamente. O que falta para a Baixada, em geral, para um crescimento só consolidado é mobilidade. É viabilidade entre as cidades, é a união. Você conseguir, é extensa, né? Se a gente falar lá de Bertioga, Peruíbe, né? É uma região muito extensa. Como estamos falando de habitação, ninguém tocou no assunto sobre Cubatão aqui, né? Não existiu de habitação. Mas lembre que quem mora aqui, muita gente trabalha no polo. Então, existe, né, uma demanda de viabilidade, de mobilidade, também para lá. Então, é assim, mas é a Cubatão. O que falta aqui é mobilidade. Por exemplo, o que o José falou sobre, poxa, fechou a Cosipa, muita gente foi para Bertioga e muita gente foi para morar até para ir. Mas hoje, se você pegar o horário de pico, entre Praia Grande e Santos, é absurdo. Aí, de volta, eu tenho muitos empreendimentos em Praia Grande e o meu público santista nunca ultrapassou os 12%. Nunca pegou. Por quê? Porque dentro do Minha Casa Minha Vida, aí nós estamos falando do assalariado, do CLT, ele cumpre horário.
E aí o cara, porra, eu vou trabalhar 8 horas, mas eu vou perder 1h30 indo, 1h30 voltando. Aí eu lancei empreendimentos em São Vicente. Foi a 36% a venda para Santos, porque tem o VLT, porque você está a 15 minutos. Então, o santista que não consegue comprar em Santos, ele quer buscar, ele quer sair do aluguel de qualquer jeito. Aí, a São Vicente, ele foi porque tem mobilidade, porque ele consegue ir e voltar para trabalhar. Já para Praia Grande, apesar de ser uma cidade de desenvolvimento, ele tem que atravessar São Vicente. Né? E aí Santos também, a ponta ali a saída para São Vicente, né? O Canal 1 em diante tem um trânsito absurdo para sair, São Vicente, a própria saída de Praia Grande, mobilidade. Mobilidade trava tudo. Eu venho aqui para um consultório fazer exame aqui na análise de clínicas, 70% das recepcionistas, raio-x, moram em Praia Grande, mas tem que ir e voltar todo dia. A mobilidade, por exemplo, agora tem um programa aqui em Santos, o Casa Santista, para entrar na habitação a partir do ano que vem, para incentivar. O principal foco da prefeitura é facilitar o funcionalismo público poder comprar e estar aqui. Por quê? Porque abre concurso público para Santos e a região toda presta. O cara passa no concurso público, mas ele não consegue comprar um apartamento em Santos. Então, agora tem incentivo para trazer, porque esse cara também fica 40 minutos, 1 hora para vir trabalhar. E aí, até falando com o secretário, ele falou, poxa, você acha que o cara não compra até no centro de Santos para trabalhar na prefeitura, mas quando ele sai 5 da tarde, ele poder curtir a praia no verão? Porque senão ele tem 1 hora para ir para casa. A nossa mobilidade trava a região. Você... Não, você nos abandonou. A última conversa você estava lá, você... Porque, justamente, a mobilidade. Na verdade, a mobilidade entre as cidades, intermunicipal, é uma trava para a nossa região absurda. Santos está hoje saturado, gente. Além do metro quadrado ser superior, de espaço, de cidade e tal. Aí vai para São Vicente também. Aí você tem toda uma expansão que as pessoas não chegam. Agora, com o túnel, vai viabilizar um bom tempo, porque hoje a balsa também, para quem vai trabalhar de manhã, é um absurdo. Talvez com o túnel, a gente só vai saber quando acontecer, mas o projeto é muito bom, não só do viário, mas ciclovia e tal. Você vai conseguir, talvez, expandir Guarujá e Bertioga para lá. Mas hoje, a pessoa que mora em Bertioga e trabalhar em Santos, é inviável. A nossa mobilidade, o transporte público, não liga nada. A segunda parte, não liga nada, desculpa, existem, mas não é viável. Agora com o VLT, que foi falado, próxima fase, né? Indo para Praia Grande, terminando agora a participação, indo para Praia Grande, a partir de Praia Grande para lá, ele é o trecho mais barato de todos, porque você pega ali do lado do Expresso Sul, é uma linha reta plana até Peruíbe. Se viabilizar para lá, o cara de Peruíbe consegue vir para a faculdade em Santos, porque senão não tem condições. O cara trabalha em Peruíbe, como é que ele estuda? Sendo que o polo das universidades estão aqui. Então, é de trabalho, é de estudo, é de desenvolvimento, é de integração. Mobilidade é a nossa principal trava para todo o desenvolvimento em todos os setores da Baixada. Eu já sabia que era você. Esse é o principal objetivo, né? Esse é o melhor dos mundos, né? Que todas as cidades próximas, que sejam próximas, não só aqui na Baixada, como no Brasil, como no todo, né? Haja essa interligação, essa intersecção, essa interação. E que as existentes que existem agora eu acho extremamente positivas. O VLT é fantástico, assim, prefeitura e governo do estado estão de parabéns, que sejam cada vez mais expandido. Todos se beneficiam, né, com isso, e vários outros projetos que
que promovam, né, essa interligação e essa boa interação entre as cidades, que acho essencial por tudo o que o Sérgio falou. Eu acho que ele foi muito claro em tudo que ele falou. Né? Nós temos trabalhadores e empresas, e inclusive a gente tem braços aqui em São Vicente, né? A gente tem terreno na Praia Grande, que tem em Santos, enfim, mas a gente barra na burocracia, né? Existe cada lei, cada cidade tem sua lei, e existe também a questão das competências, né? Questão de algumas questões de desenvolvimento urbano esbarram em outros governos, por exemplo, o túnel. Por que ele não saiu até agora, né? É uma questão, porque não se dependesse de Santos, das prefeituras de Santos, Guarujá, já teriam saído há muito tempo, né? É uma questão de ponte, túnel, e cada um quer de um jeito, também tem que atender a diversos interesses, mas são competências diferentes. A gente envolve competência do governo do Estado, enfim. Mas a questão, o desenvolvimento todo, ele vai barrar muito no que o Sérgio falou, na questão da mobilidade, na questão do que vem sendo feito agora pela Prefeitura, que é o aprimoramento da Lei de Uso da Ocupação do Solo. Acredito que eu falei desse assunto e esqueci de falar muita coisa legal, como, por exemplo, o facilitador de aprovação para edifícios de uso misto. Né? O que é isso? Você facilita a aprovação de projetos que tem o comercial embaixo, que tem lojas embaixo, justamente para diminuir o tempo no trânsito das pessoas. Enfim, tem várias questões da lei de uso de ocupação do solo que facilitam tudo isso. Né? Teve vários avanços nesse sentido. Então, acho importantíssimo que cada vez mais as leis se prestem a isso, né? Que as cidades, principalmente as cidades irmãs aqui, os prefeitos, né, os seus governantes se unam para que haja essa interação na medida do possível, né, esses facilitadores aí dessa mobilidade. E acho essencial, a gente tem que, esses governantes principalmente têm que pensar muito, né, nos cidadãos, né, em facilitar. E é isso. Santos é complicado porque nós temos aí hoje 1 metro quadrado não é mais caro à toa, né? É também o terreno aí com maior valor de mercado, justamente pela escassez, pela questão que eu falei. Então, existe essa procura dos compradores, né, em outras cidades, e habitação é uma questão muito importante. Né? Tem muita casa aí, muita gente ainda sem casa própria, então, sem casa, sem moradia, sem casa própria. Então, é uma questão que tem que ser sempre cuidada com muito carinho e com muita atenção por todos os governantes. Eu acho que nós, construtores, fazemos a nossa parte. E é isso. Eu acho que a Prefeitura de Santos e a de Praia Grande também, principalmente, eu sempre vou falar mais dessas duas, porque é onde eu tenho mais propriedade para falar, que é o nosso dia a dia lá da empresa. Né? Então, o prefeito Rogério Mourão estão de parabéns, o que vem sendo feito na Praia Grande, esses incentivos todos. Eu acho que o caminho é esse. Principalmente o que esses prefeitos vêm fazendo. Existem vários projetos interessantes que vão trazer desenvolvimento, que vão trazer renda, né, para essas cidades, e o caminho é esse, projetos que tragam empregos. Né? A população precisa de emprego, a população precisa de habitação, e nisso todos se desenvolvem, todos saem ganhando, e acho que é isso que é importante. Que migraram para a nossa região buscando qualidade de vida. Você acredita que a gente vai ter, com esses projetos de infraestrutura, quando forem realizados, um túnel, novo boom, é essa a tendência? E provavelmente como a gente pode dizer, o nível vai ter um boom. A gente não sabe qual vai ser o tamanho, vamos dizer, da explosão. Vão brincando
Mas vai ter. A gente acredita muito nessa parte de mobilidade urbana. Os prefeitos estão cada dia mais entendendo que, como o rapaz falou, a gente é uma macro-região. Lógico, cada prefeitura tem sua especialização, tem suas peculiaridades, mas é uma macro-região. Não tem como trabalhar 100% individual, porque o morador de Praia Grande trabalha em Santos, que aí ele vai e volta todo dia, ou ele até se muda de Santos e vai para lá, e chega o filho dele vai acabar saindo de lá vindo para cá, ou vai indo para Bertioga no fim de semana. A ligação que a gente tem, se você parar para pensar, Santos Riviera, principalmente ali, pessoal de Bertioga no fim de semana, fica uma loucura. Que é Santos Rio Santos. Ali fica uma loucura. A balsa hoje, bem ou mal já há vários anos, é a maior travessia do mundo fluvial que a gente tem, é aqui a balsa de Santos Guarujá. Você pega de manhã o número de pessoas que vêm por bicicleta, não precisa nem você falar de carro. De bicicleta mesmo, você pega a ciclovia aqui de Santos, a saída da balsa, 7 horas da manhã, é uma loucura de gente. Parece um enxame, vamos brincar assim. É muita gente ali, porque sai de lá para vir trabalhar aqui no horário reverso do final do dia igual. Então a gente tem que trabalhar muito. O VLT foi um grande passo. Já estamos quase chegando lá no BRT, que acho que agora vai ser uma nova etapa de Praia Grande, que Praia Grande tem, só que é o dele sobre roda, né? Que eu acho que também vai expandir, talvez, uma terceira ou quarta etapa do VLT mesmo chegar para lá. Realmente, quando a gente conseguir melhorar essa mobilidade entre as cidades, eu acho que todos vão acabar crescendo. Talvez aconteça como um pouco que nem o ABC, uma cidade vai ser específica para moradia, vai se especializar na parte de moradia, outra cidade na parte de serviços, na outra cidade na parte industrial, que nem ele falou, Cubatão. A gente esquece de Cubatão, não fala muito nesses fóruns de Cubatão, mas é como falou, Cubatão é muito importante. Muita gente vai para lá e volta de lá. Tem muitos serviços lá, muito emprego lá, e é uma região que tem... a única região industrial que a gente tem. Santos não tem região industrial, São Vicente também não tem muito polo industrial, Praia Grande também não tem essas grandes indústrias, né, de serviço, de primárias, secundárias. É mais parte de serviço nessas regiões. Então, a gente não pode esquecer. Ali, Cubatão é muito importante para a região também, por esse viés dela. Eu acho que, vamos dizer assim, a longo prazo, eu acho que a gente vai acabar tendo algumas cidades que nem essas, que nem acontece no ABC, ou no interior, que nem se fala, São Pinas é o polo, e cada cidade em volta é um hub. Que nem Indaiatuba hoje tem muita área industrial em Indaiatuba, que acabou saindo de Campinas e indo para lá. Que nem a gente até brinca, Bertioga era uma área de Santos. Salto fazia parte de Itu e Porto Feliz fazia parte de Itu. Agora se emanciparam, cada um é uma cidade, que acaba acontecendo. Acho que em longo prazo a gente vai acabar isso, vai tendo. Eu acho que quando bater o primeiro prego já do túnel, que realmente deve sair, já vai começar a fomentar mais esse mercado, que agora realmente você vai acreditar que vai sair, né? Então, vai começar a ter mais essa procura, tudo porque o pessoal acredita nessa mobilidade que é muito necessária para a região crescer como um todo, não um lugar ou outro específico. Bem, eu quero agradecer aqui todos os debatedores. Nessa 1 hora de debate aqui, a gente conseguiu abordar temas importantes. Eu acredito que, pela conclusão, a gente chegou aqui a um consenso que há necessidade de um consórcio regional para discutir a questão do licenciamento ambiental, para que haja mais facilidades, né, para tirar mais essa burocracia. Há um consenso também com relação à necessidade de ampliação da mobilidade urbana, o VLT, logo esse projeto de infraestrutura que saia do papel mesmo, para que toda a região seja beneficiada. E também entendemos aqui a necessidade de reforçar esses cursos de qualificação para que haja mais mão de obra, para o que tende, né, nos próximos anos a haver uma diminuição de uma renovação desse mercado. Então a gente consegue aqui tirar boas conclusões. Existe a questão econômica também que interfere diretamente, e claro que isso foge do nosso alcance, porque são medidas nacionais que vão impactar aí na vida do cidadão, mas a gente acredita que esse debate, o que importa é que chegue também nas autoridades. Vocês que são da área da construção civil, são do mercado também, são agentes que levam essa informação e fomentam esse debate adiante para que as autoridades tomem medidas e a gente consiga reunir
as necessidades de cada um para o crescimento no geral. Então, acredito que foi um debate muito proveitoso. Quero agradecer a presença de todos e também dos debatedores aqui. E vamos agora fazer uma pausa com o Leopoldo, que na sequência vai dar início ao segundo painel desta tarde. Muito obrigado a todos.